Falar com vocês a respeito de testemunhos e histórias inspiradoras que acontecem até hoje, porque nós servimos um Deus que não muda, Ele continua fazendo milagre, Ele continua trazendo providências, Ele continua demonstrando que viver com Ele é extraordinário. E histórias inspiradoras, a Bíblia está repleta, né? Por exemplo, a mulher que foi pega em adultério. Jesus, ao invés de julgá-la, a amou e mostrou verdades para ela. Vai, não peques mais, né? Que lindo! A mulher do fluxo de sangue. Bastou aquela mulher tocar nas vestes do Senhor para ela ser curada. A história de Isaac, gente, Abraão, ele acreditou que Deus estaria com ele, mesmo Deus falando, olha, Abraão, não tem o seu filho amado, Isaac, aquele que você tanto ama? Pois é, eu quero que você ofereça Isaac como oferta. Abraão não questionou, Abraão foi lá. No momento que Abraão estava levantando a faca, só ali Deus falou, tá bom, já entendi que você me obedece. Né? E para Isaac também foi um livramento, porque Isaac perguntou, meu pai, nós estamos levando a lenha, o fogo está aí, mas cadê o cordeiro? Meu filho, Deus vai providenciar. Vocês estão entendendo que testemunhos maravilhosos nós temos, histórias super inspiradoras. Davi, ele apacentava ovelhas e matou um gigante. Ele superou todas as expectativas de qualquer um que olhasse para ele. Davi era um improvável, sabe? Mas lá no cotidiano, no pequeno dele, ele já tinha uma experiência. Ele já tinha matado um leão, já tinha matado um urso, sabe? O que ele fazia com excelência, né? Quantas coisas maravilhosas. Jó tinha uma família linda, Jó era próspero, Jó era um cara, né? E foi tirado tudo de Jó e Jó não reclamou. Jó, ele contou com a graça e a misericórdia do Senhor. Quantas coisas lindas nós temos para nos inspirar. Mas aí eu chego num ponto da pergunta. É lindo, né? É enriquecedor, alimenta a nossa alma de uma maneira extraordinária o que Deus faz com os outros. E você tem contado seus testemunhos? É nessa questão que a gente quer chegar nesse ponto. Porque todos os testemunhos que eu citei aqui, essas histórias, esses relatos inspiradores da Bíblia, as pessoas tiveram que passar por processos. Elas permitiram ser tratadas pelo Senhor. E para você ter um testemunho, primeiro existe o tratamento, o processo, a dor. Toda dor, ela gera um testemunho. Mas chegamos num ponto agora que a pergunta que eu quero te falar: você tem falado dos seus relatos para as pessoas? Você tem testemunho para dar? Você tem se permitido ser tratada pelo Senhor, ser tratado pelo Senhor? Você pode colocar suas experiências em evidências para poder também impactar vidas, inspirar pessoas? É aqui a questão. Quando você se permite ser tratada pelo Senhor, você gera um testemunho. Por quê? Porque Deus, ele vai te lapidando, ele vai te forjando, ele vai te reestruturando, te transformando,
E isso fica visível aos olhos das pessoas. E as pessoas observam. Deus tem transformado aquela vida. Olha como que ela está diferente. Olha como que ele tem novas atitudes, né? Isso gera testemunho. Isso inspira as pessoas. Mas Deus, ele é maravilhoso e educado. Ele só vai agir se você permitir, se você der consentimento. Por isso que existe o livre-arbítrio. Você tem esse direito de permitir ou não ser tratada. Comece a analisar hoje, nessa segunda-feira, o quanto você inspira as pessoas com o seu testemunho. Ou, de repente, você vai olhar agora e vai falar: Cris, realmente, eu não tenho testemunho para dar. Por que você não tem testemunho para dar? Talvez você não tenha permitido ainda que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Ou trabalhe através da sua vida. Mas quando ele trabalha através da sua vida, você precisa dar acesso total para o Espírito Santo trabalhar em você. E aí ele precisa tirar algumas coisas, colocar algumas coisas, organizar algumas áreas. E tudo isso gera alguma dor, algum desconforto, sabe? O Evangelho, ele é confrontante. E nem sempre estamos dispostas ou dispostos a ser confrontados. Isso é do ser humano, né? Mas é no confronto que a gente alcança lugares maiores com Deus. É no confronto que você percebe o agir de Deus. Você acredita que José não ficou triste em nenhum momento de ser traído pelos irmãos? Mas porque Deus estava querendo tratar José, amadurecer José, até o ponto dele estar apto para ser o governador do Egito. Você acredita que os amigos do paralítico não questionaram quando viram a multidão os impedindo de levar aquele homem até o lugar de Jesus? Talvez não rolou ali uma indecisão. Gente, será que a gente precisa mesmo? Olha quanta gente está atrapalhando, a gente não vai dar conta. E aí talvez um ali teve a ideia de ir para o telhado. E será que eles não, sei lá, acharam uma certa dificuldade? Mas porque eles resolveram fazer aquele bem para aquele amigo, esse testemunho está relatado na Bíblia e é uma história inspiradora. Será que Abraão queria mesmo colocar seu filho ali como um holocausto? Colocar o seu filho no holocausto, no lugar ali de ofertas ao Senhor? E aí você precisava matar, né? Você acha que Abraão ele não pensou nisso? Pois é. Então, todos talvez tiveram seu momento de tristeza, de confronto, ou perguntando por que eu, por que comigo, por que com meu filho, eu não fiz nada para merecer isso. Davi já tinha sido ungido rei, mas não estava exercendo o seu lugar no trono. E são questionamentos, são confrontos, são processos que você tem que passar. E é aí que os testemunhos são gerados. E eu quero te perguntar nesse momento: você tem permitido Deus trabalhar na sua vida? Você tem aproveitado o momento do processo para ser amadurecido, forjado, tratado da maneira que Deus quer? Ou você está recusando ser tratado? Está se recusando a esse processo? Porque senão você só vai ficar contando o testemunho dos outros.
Porque senão você só vai ficar falando de histórias inspiradoras dos outros. Viva o extraordinário que Deus quer na sua vida. Ele tem um propósito lindo para sua vida, ele tem uma história linda para você, mas você precisa se permitir ser tratada pelo Senhor. E contar o seu testemunho, que às vezes, eu, por exemplo, várias vezes eu falei, Senhor, por que a pessoa, ela não quer? E Deus falando, é no meu tempo, é do meu jeito, não é do seu. E eu ansiosa, querendo ver o agir de Deus. E não é porque eu estava fora da igreja, não, gente. Eu estava ajoelhada. Eu estava fazendo a vontade do Senhor. Eu estava disponível. E mesmo assim as coisas não saíam do meu jeito. Mas Deus me tratou e falou, não tem que ser do seu jeito. É do meu jeito. Mas Senhor, eu estou orando. Senhor, eu estou te buscando. Mas não é do seu jeito. Então, querido, querida, hoje eu tenho testemunhos para contar. Hoje as pessoas percebem. Outro dia eu estava falando com uma pessoa e falei, olha, você vai se mudar para o Recreio, tem uma igreja, né, que é a matriz, né, que é a Batista Atitude, lá do Recreio, pastor Josué Valandro Júnior, e vai ficar bem próximo à sua casa. E lá é um lugar maravilhoso, gente. É muito gostoso e Deus está naquele lugar, você vai perceber. E essa pessoa falou assim, eu percebo porque eu vejo você. E ali eu fiquei muito feliz porque eu percebo o tratamento do Senhor na minha vida. E isso está sendo evidente para as pessoas que estão à minha volta. Então, permita-se ser tratada pelo Senhor. Comece a falar do que Deus faz, das transformações que Deus faz na sua vida ou através da sua vida, né? Os testemunhos gerados a partir de você. Não que você não vai contar as coisas maravilhosas que Deus tem feito em histórias inspiradoras que estão relatadas na Bíblia ou acontecendo com outras pessoas à sua volta. Não é sobre isso, mas que você também tem os seus testemunhos para contar, que as pessoas se inspirem na sua história. Você entende isso? Então permita-se ser tratada pelo Senhor. Fala, Senhor, eu quero, mas isso dói. Mas esteja comigo, Jesus. Me dê força. Esteja comigo nos meus momentos de tristeza, de confronto, de dúvida, de sofrimento de verdade. Porque aquilo eu ficava, Senhor, mas eu estou ajoelhada, eu estou te buscando. O que eu estou fazendo de errado? Por que não acontece? Filha, você não está fazendo de errado. Só que é no meu tempo. E talvez o nosso maior confronto é a ansiedade. Que você tem que entender que você tem que ter domínio próprio. E entender a sua dependência total do Pai. E isso foi o que mais me pegou. Porque eu achava que o ajoelhar e orar ia fazer o tempo do Senhor girar mais rápido. Não tem nada a ver. Eu não estava pronta. E Deus conhece a minha história. Ele escreveu a minha vida. Ele sabia que se Ele me desse aquela bênção naquele momento, eu ia entender que era por mim. Não é por mim, é por Ele. É no tempo dEle. Ele precisava me amadurecer. Isso dói. Dói, gente. A ansiedade é complicado. Quando você entende, né, o Espírito Santo trabalhando na sua vida, automaticamente você produz o fruto do Espírito e um é o domínio próprio. E você tem que largar a ansiedade de lado. Você tem que entender a dependência de Deus na sua vida e é no momento dele. E você tem que estar em paz para esperar o momento do Senhor, porque Ele sabe qual é o melhor momento de te dar aquela bênção. E eu tenho vivenciado bênçãos todos os dias. Eu estou vendo Deus agir todos os dias na minha vida. Eu sou uma improvável. Eu sou uma improvável. Sabe? Eu tinha uma história de derrota, de coleção de fracasso, de infelicidade, de insatisfação, de derrota. Sabe? Às vezes as pessoas, Cris, mas você era derrotada? Eu era. Baixa estima, dependência emocional.
eu não conseguia concluir nada, eu não conseguia perseverar em nada, sabe? Minha família destruída, eu péssima, não tinha um propósito na minha vida. Quem me conhece sabe, viu minha história aí há 8 anos atrás, 5 anos atrás, vai saber quem eu era. E Deus vem o quê? Transformando, mas isso que gera os processos. Os processos doem. Os processos às vezes são lentos. Enquanto você não aprender, você não está apto a passar de nível, né? Mas graças a Deus, eu percebi que eu preciso ser totalmente dependente do Senhor. Eu percebi que eu preciso ter domínio próprio. Eu percebi que não é no meu tempo. Isso daí foi o mais difícil, eu tenho que ser sincera com vocês. O domínio próprio foi assim, bem... Mas eu percebo que Deus, ele só quer o meu melhor. E os tratamentos, né, o que Deus faz com a gente, as transformações, elas geram testemunhos. E com isso, graças a Deus, através da transformação que o Espírito Santo tem feito na minha vida, tem alcançado vidas também. Então seja você um testemunho vivo do agir de Deus na sua vida. Mas para que isso aconteça, entenda, você precisa se permitir. Eu quero ser tratada pelo Espírito Santo e Ele vai mexer em cada área que você achava que já estava tudo resolvido. Mas isso é para te melhorar. Isso é pelo amor que Ele tem a você. Ele quer tratar todas as suas áreas. E eu tenho certeza, querido, querida, que você vai ser uma história inspiradora. A sua vida também vai ser um testemunho para impactar outras pessoas. Mas permita-se ser tratado. E a partir de hoje, comece a pensar: como é que eu vou dar esse testemunho? Porque a sua vida vai ter testemunho, vai ter uma história inspiradora para você divulgar ao mundo o que Deus fez na sua vida, como que o Espírito Santo trabalhou na sua vida e causou aí várias transformações para você também inspirar as pessoas, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.